Glória a Deus, aleluia. Boa noite, povo de Deus. Graça e fé a todos, amém. Pode se assentar ao seu lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado aos irmãos do louvor. Podem descansar em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, amém. Abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 2. Você que nos acompanha pela live, pela página da comunidade cristã Graça e Fé, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor esteja te contemplando como está nos contemplando aqui nessa noite, com a tua graça e misericórdia, podendo louvá-lo em todo o tempo, em espírito e em verdade. Amém. Carta de Paulo aos Gálatas. Os irmãos da igreja de Gálatas eram um povo muito inconstante. Ao mesmo tempo que eles estavam bem na fé, eles estavam fracos na fé. Ao mesmo tempo que eles estavam dispostos a fazer, eles estavam desanimados. E isso, querido, tem sido uma constante na casa do Senhor, em todos os lugares. Os cristãos hoje, eles conseguem se achar e se acomodar em qualquer lugar, em qualquer banco de praça, em qualquer banco de cinema, em qualquer lugar, mas não conseguem se acomodar na igreja. Parece que tem comissões, parece que tem, na verdade, alguma coisa que, amém, nos bancos das igrejas, que as pessoas elas não conseguem ficar, elas não conseguem permanecer na igreja. Eu não sei o porquê, porque na verdade, querido, a palavra do Senhor nos fala que vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então, vir e estar na casa de Deus, amém, estar na presença do Senhor, deveria ser a maior alegria, a maior motivação do teu coração em Cristo Jesus. Mas as pessoas elas não têm encontrado isso. As pessoas elas não têm encontrado essa motivação. Elas não têm encontrado, querido, esse desejo, essa vontade, essa garra e essa gana, amém, de servir ao Senhor. Desde quando nós aqui abrimos o culto com o evangelista Manuel e depois com a missionária Ingrid louvando ao Senhor, nós percebemos algumas coisas. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é isso? Isso é um mandamento? Ou isso é uma coisa assim que eu posso ou não posso fazer? De fato é um mandamento. Por quê? Porque esse mandamento ele está dizendo, está pedindo para nós buscarmos, amém? Não se buscarmos, amém? Já é uma afirmação, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então não é se buscarmos. Então a Bíblia diz que se eu busco, se eu estou nessa constante em Cristo Jesus, o Senhor ele vai acrescentar em minha vida, então eu não preciso ter medo, né? O Senhor ele vai falar para nós nessas bem-aventuranças, ou seja, nas bem-aventuranças de Cristo, no capítulo 5 em diante até o capítulo 7, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E uma coisa que o Senhor vai falar é que nós não devemos andar inquietos por coisa alguma, né? Porque o Senhor cuida da gente. O Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Então, muitas das vezes, essa ânsia de conseguir, né? Às vezes a gente atropela o processo. A gente, às vezes, não buscamos Deus em primeiro lugar e a sua justiça, mas queremos buscar as coisas para que, aí então, nós possamos buscar o reino. E uma coisa que nós devemos aprender antes de entrarmos na palavra é que não é o reino que deve se adequar a nós, é nós que devemos adequar ao reino de Deus, amém? O reino, ele nunca vai ser como queremos, porque se for como queremos, por exemplo, pessoas passam na frente da comunidade e falam, nossa, como que é o nome dessa tinta? Qual que é a cor dessa tinta? Eu pensei, não tem nome, é um código, né? Que foi feito, é uma tinta preparada, então ela não tem um nome, verde, esmeralda, entendeu, azul, não sei o que, não, é uma tinta preparada. Então, eu te dou o endereço onde que eu comprei, você vai lá e prepara, né, ou leva lá a foto e a pessoa que faz ela pode preparar, fazer uma tinta semelhante a você, entendeu? Então, ou seja, as pessoas olham e gostam da cor, mas tem aqueles que passam e dizem, nossa, eu não pintaria a minha casa dessa cor, porque é muito chamativo, né? Aí, né? Então tem aqueles que amam, gostam, e tem aqueles que não vão gostar. Então o que devemos nós fazer, irmãos? Quando nós vamos fazer alguma coisa, não fazemos para alegrar as pessoas, nós fazemos com o princípio do que? É necessário ser feito, amém? Independente da cor tem que ser pintado, independente das pessoas gostarem ou não, vai ter que ser feito.
Então o reino de Deus é assim, querido, independente de que se vamos ou não vamos conseguir, nós temos que nos adequar ao reino de Deus. Então se o reino de Deus, amém, se a palavra diz que nós devemos buscar em primeiro o reino de Deus, não tem como se negociar isso. É reino em primeiro lugar, e a justiça junto dele, ou seja, não é o que você quer, é o que Deus opera, é o que Deus dá. Não é o que eu quero, é o que Deus dá. Amém? É o tanto que Deus dá, né? Assim que funcionam as coisas em nome de Jesus. É assim que é o parâmetro das coisas. Mas nós temos vivido em dias em que as pessoas, elas se esforçam muito para ter fé. E eu quero aqui, querido, desmontar, amém, o teu pensamento. Não é necessário ter força para ter fé. Tem gente que acha que a fé é o esforço demasiado. Então eu me esforço, eu vou trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, e vou pedir para fazer mais 3 horas de extra, entendeu? Então eu vou trabalhar aí 15 horas por dia, e eu tenho fé que eu vou pagar minhas contas. Você não vai. Você não vai. Porque essa fé está errada. A sua fé é, se você entra no trabalho, e trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde, você tem que crer que aquele salário que você está ganhando, vai ser o suficiente para você viver. Se você faz alguma coisa a mais, não sendo uma necessidade, porque chegou um pedido extra, e o patrão, a empresa pediu para você fazer uma extra, mas você está buscando isso, porque você acha que o seu salário não é suficiente, nunca nada na vida vai ser suficiente para você. Então você tem que aprender a adequar a tua vida dentro daquilo e ter fé, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te abençoar, que não vai faltar na tua casa. Pelo contrário, que Deus vai te dar o ponto de que vai sobrar, porque o Salmo 127... que é uma campanha que nós temos feito nos lares, amém? O Salmo 127, ele diz assim, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Inútil. O que é uma coisa inútil, irmão? Sem valor algum. Inútil você será, amém? Levantar dormir tarde, levantar de madrugada, dormir tarde, comer pão de dores. 3 coisas: levantar de madrugada, dormir tarde e comer pão de dores. A Bíblia diz que tudo isso é inútil, se o Senhor não edificar a casa, amém? Porque a esses o Senhor dá o sono, ou seja, aquele que crê no Senhor, descansa no Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Só que nós temos vivido uma geração que não acredita nisso. Eles acreditam de que a fé deles está no ter. Então se eu tenho um carro bom, todo mundo vai achar que eu sou blessed, ou seja, eu sou abençoado. Você não é abençoado porque você tem um carro bom. Você não é abençoado porque você tem uma casa boa. Você é abençoado porque você tem um Deus que te abençoa. Não é pelo aquilo que você tem. Para de achar que a tua roupa vai fazer a diferença na tua vida. Para de achar que o carro vai fazer a diferença na tua vida. Para de achar, entendeu, que o móvel vai fazer a diferença na tua vida. O que faz a diferença é o teu Deus. Então você serve a Deus. Paulo, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, quem supre a necessidade do crente é Deus. Então, para de ser inconstante. Eu estou desanimado de ir para a igreja. Você não está desanimado de vir na igreja, você está desanimado da tua vida. Você está desanimado de tanto trabalhar, de tanto fazer, não chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque a sua concentração, a sua fé tem sido vivida de uma forma diferente. Não é esforçar, entendeu? Para ter, é esforçar para ter fé, não coisas. O exercício da fé é o crer. O exercício da fé é o esperar. O exercício da fé é o obedecer. O exercício da fé, querido, é ter, entendeu, paciência. Esse é o exercício da fé. E os irmãos de Gálatas, eles tinham essa dificuldade. Então, ou seja, começa ali, não dá certo, já ressuscita o velho homem. Começa, as coisas não dá certo, aquele que disse que nunca mais ia falar um palavrão, daqui a pouco está falando palavrão, está amaldiçoando tudo. Ele fala que ele vai ser manso, ele fala entendendo que ele vai ser tranquilo, a primeira prova, ele já joga tudo para cima. Ele não consegue ter fé, ele não consegue ser longâmino, ele não consegue entender o ser paciente, ele não consegue ter domínio próprio. Por quê? Porque ele não é dominado pelo Espírito de Deus, ele é dominado pelo Espírito do homem. E o Espírito do homem, querido, inclina para as coisas do homem. O Espírito do homem vai olhar para este mundo. O Espírito do homem vai olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo. E se eu olhar para esse mundo, irmãos, lógico que eu vou ficar revoltado, como você, de ver tanta corrupção,
de ver tanto engano, de ver tanta coisa errada, de ver tanta doença, de ver tanta coisa, é lógico que a gente vai ficar revoltado, irmão. É lógico que às vezes a gente vê um vizinho ali, entendeu, oportunista, e a gente fala, pô, esse vizinho é ajudado por todo mundo, e eu moro do lado dele, e minha vontade é falar para todo mundo quem que é esse vizinho. É lógico que você tem essa vontade, mas Deus mandou você fazer isso? Não, então deixa que Deus cuida. É lógico que você está trabalhando lá no emprego lá, tem o famoso sanguessuga, aquele que trabalha e aquele que se esconde atrás do trabalho. É lógico que tem. E o desejo de você chegar lá para o encarregado e falar assim, ó, esse cara aqui é o maior sanguessuga que tem na empresa. É lógico que a gente se indigna com as coisas. Mas o fato de nós se ficarmos indignados com as coisas não significa que nós temos que agir pela carne. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar Deus agir. Não agimos no lugar de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar para nós no capítulo 2, do verso 20, o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Tá bom? Já estou crucificado com Cristo, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Então paro e penso, o que Jesus, ele levou na cruz? O que Jesus, ele crucificou? Por que Jesus foi crucificado? Gálatas 2:20. Por que Jesus foi crucificado? Irmãos, por que Jesus foi crucificado? Pelos nossos pecados. Então os meus pecados já foram entregues a Jesus. E se já foram entregues a Jesus, por que ainda estou brigando com isso? Por que eu estou brigando com coisas que já não pertencem mais a mim? Por que eu estou me importando e estou dando valor, e estou dando ouvido, e estou deixando o meu pensamento ser levado por coisas que já não pertencem mais a mim? Eu já entreguei a Jesus. Aí Paulo, ele vai falar o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, ou não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, o que eu tenho que entender? O homem exterior, ele não vai mudar. Servir a Jesus, entendeu? Não vai mudar a cor do seu cabelo, entendeu? Não vai mudar o tom da sua pele, não vai mudar a sua altura, entendeu? Mas interiormente tem que haver mudanças. Aí eu pego uma fala do pastor Alexandre Rocha, né? Nós conversando essa semana, e ele falando para mim que um dia ele foi conversar com o pastor, e o pastor perguntou, né, se ele conhecia Jesus. E ele começou a falar de textos da Bíblia. Aí o pastor falou para ele, não, mas esse é o Jesus que está na Bíblia. Mas eu estou falando de outro Jesus, o Jesus que em você existe. Aí ele pegou e mudou a pergunta: Alexandre, quem é o Alexandre? Ele começou a falar quem era ele, o tipo de pessoa que ele era, a sua personalidade, os seus gostos, entendeu? Os seus pensamentos. Aí o pastor disse para ele: esse é o verdadeiro Cristo que está dentro de você, que é o Cristo que te move, que é o Cristo que te direciona, que é o Cristo que te faz pensar, que é o Cristo que te faz agir. Então é fácil olhar para a Bíblia e colocar aqui muitos adjetivos de Cristo, mas quais dele de fato estão em você? Mas não é de você falar, é que as pessoas percebem em você. Que tipo de Jesus que está em você? Quem é o Jesus que está em você? Se Jesus realmente está em você, esta ira que você tem dentro de você, esse ódio que você tem dentro de você, na verdade não é você, é Jesus que está com ódio? Esse dom da língua grande, de falar da vida dos outros, de fofocar da vida de um, de fofocar do outro, que você fala para um, que você fala para outro. Jesus é fofoqueiro? Jesus tem a língua grande, irmãos? Jesus, ele é semeador de contendas? Jesus não é. Então quem é esse Jesus que está dentro de você, que você tem falado dele, ou que você tem vivido nele? Como que você vive diante de uma situação? Como que você vive diante de uma verdade na sua vida? Porque uma coisa é o problema na casa dos outros, outra coisa é o problema na sua casa. Uma coisa é o seu vizinho,
a CPFL chegar lá e meter o alicate e cortar a luz dele. E você chamar ele de mal pagador. Você falar isso, olha, você gasta todo o seu dinheiro à toa, porque todo dia eu vejo carro de pizza, eu vejo moto de pizza parar na sua casa, agora você come pizza e não paga a sua luz. É fácil meter o dedão na cara dos outros e falar que a pessoa cortou a luz dele, entendeu? Porque ele não paga. Mas quando chegar o caminhão ou o carro na porta da tua casa, qual vai ser a sua desculpa? Eu não lembrava que tinha aquela conta. Não é que eu sou mal pagador, é uma conta de 1.900 Guaraná de rolha. Entendeu? Ah, meu Deus, paguei a conta do mês agora que ia vencer, esqueci de pagar do mês passado. Ai meu Deus, viu? Minha cabeça está tão assim que eu estou cheio de problema. É fácil olhar o problema na vida dos outros, mas e o problema da tua casa? Você está doente, você está passando por uma crise, como que você convive e como que você vive com tudo isso? Se você tem Jesus, você vai aprender a descansar, irmãos. Não sou melhor do que ninguém, não sou a última bolacha do pacote, entendeu, irmãos? Não sou, entendeu, a turma do se está se achando. Mas por muitas vezes, eu acredito que não somente comigo, mas eu creio com todos que aqui estão. Já aconteceu isso, de você falar assim, eu vou tomar uma decisão, e Deus dizer, não toma. E você não tomar. E você foi sábio em não tomar aquela decisão. Mas é verdade, querido, o Cristo que está dentro de você, falou por você. Agiu por você. E é dessa forma, se você aprender, querido, se você aprender isso, que a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus, você foi crucificado com Cristo, ou seja, os seus pecados, o velho homem ficou ali na cruz. E a nova criatura que vive hoje em Cristo, entendeu? Paulo vai dizer assim, ó, para nós, e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé. Ele fala de uma vida que a gente vive na carne. Mas não é uma vida na carne de uma pessoa descontrolada, de uma pessoa ignorante, de uma pessoa entendeu? Mas a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo ele vai dizer o seguinte, eu quero que você entenda. Paulo ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Ou seja, as minhas vontades e os meus desejos. Não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? O que eu não quero fazer? Vou dar um exemplo simples aqui. Lógico que eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque ninguém vai levantar a mão. Mas um bom número de pessoas não gostam de ser contrariados. O ser humano não gosta de ser contrariado. Não gosta de ser contrariado. Alguém chegar e te falar alguma coisa, você torce o nariz para cá, torce o nariz para lá. Eu não acho que é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Pimenta no olho dos outros é refresco. Eu acho que é coisa assim. Tem gente que não gosta de ser contrariado. Tem gente que, por exemplo, simples fato, por exemplo, quando eu era menino, tinha 14, 15 anos, eu arrumei uma briga na minha casa, irmãos, que eu tenho vergonha até hoje. Por quê? Porque eu gostava de chegar na geladeira e comer. Aí dia atrás um pastor falou para mim assim, gosta de torresmo? Cria um porco. Você vai comer torresmo tanto você quiser. E aí, tinha uma goiabada e um queijo na geladeira. Uma goiabada e um queijo, mas é uma família, eu não moro sozinho. Eu já catei lá, irmãos, 3, 4 fatias de goiabada, 3, 4 fatias de queijo, e coloquei ali e fui comer. A minha mãe olhou para mim e falou assim, Marcos, não tem só você para comer. Então você não deve comer tudo isso. Aí eu já rasguei aquele palavrão, eu não quero mais essa, entendeu? Joguei lá e saí xingando todo mundo. Irmão, aquele dia eu peguei minha mãe também naquele dia, sabe? Ela tinha acabado de assistir o Jiraya, né? Falei assim, então, você acha que a coisa é assim? Você vai ver que a coisa não é assim. Aí minha mãe já catou meus 2 irmãos que estavam em casa, um segurou de cada lado, ela, e no poder do teu amor, e irmão, deu umas 10 varadas em mim, que o negócio, entendeu? A carcaça balançava para lá e para cá, e assim, ela falou assim, eu vou entrar para dentro, fechar a porta, e um corre para um lado, o outro corre para o outro, que na hora que soltar esse demônio, o bicho vai virar o capeta, entendeu? Com 7 demônios de Maria Madalena, e mais a legião que estava no Gadareno. E foi isso, meu irmão. Do jeito que soltou, irmão, eu queria catar o primeiro que estava, eu ia catar até minha mãe. Eu estou falando sério, irmãos.
Eu ia catar até minha mãe trancou dentro da casa, meus irmãos foram para o outro lado, eu cheguei na porta da minha casa com os 2 pés, meti o pé na porta, derrubei a porta. Estou dizendo para você, pastor, você era o demônio, hein? Não, era o pai dos demônios, irmão, entendeu? Olha o que Jesus faz na vida de uma pessoa. Na hora que eu derrubei aquela porta, eu vi o regaço que estava fazendo. Eu falei, agora sujou, né? Saí correndo, minha mãe chamou a polícia. Minha mãe teve que chamar a polícia. Por quê? Porque um cidadãozinho, gostosão, a última bolacha do pacote não pode ser contrariado. Não pode dizer para ele que ele não pode comer 4 pedaços de goiabada dessa grossura. Não pode dizer assim, ó, a mistura é para todo mundo. Não pode ser contrariado, olha, tem que levantar cedo. Não pode ser contrariado, ó, ô varão, me ajuda a lavar o quintal. Não pode ser contrariado, tipo assim, ó, vamos economizar. Não, é contrariado em qualquer coisa já, entendeu? Já mostra quem verdadeiramente é. Agora eu pergunto, será que Jesus faria isso? Será que Jesus faria isso? Então, se Cristo vive em nós, se nós somos de Jesus, Cristo não faria isso, irmãos. Então, se Cristo não faria isso, nós também não podemos. Pastor, eu entendo tudo que o senhor está falando, o senhor tem razão, mas eu não consigo. Ah, sim. Aí eu te pergunto, por que você não consegue? Porque Paulo fala de viver pela fé. Agora, imagine uma coisa. Esses dias atrás, eu e a pastora Cristina estávamos num culto em um lar. E eu falei, você vai pregar, pastora Cristina, nesse dia. E ela, eu falei, você vai pregar. Aí ela pregou sobre Sansão e Dalila. E ela, então, fez uma colocação assim, irmãos, sabe a peça perfeita, sabe o encaixe perfeito? Ela chegou e disse o seguinte: Dalila, ela só entregou Sansão aos filisteus, porque ela não tinha o coração de Sansão. Se ela tivesse o mesmo coração de Sansão, ela não teria agido desse jeito. As nossas ações acontecem porque nós não temos o mesmo coração de Jesus. Porque nós não temos o mesmo sentimento que estava em Jesus. Que, amém, não usurpando um ser igual a Deus, tomou a forma de servo e se humilhou. Então, por que eu não consigo agir como um cristão? Porque eu não pratico o que um cristão deve praticar. Jesus, no capítulo 15 do livro de João, ele vai dizer, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A primeira coisa, cristão que não lê Bíblia, ele não consegue ser cristão. Se você não desenvolver um hábito de ler pelo menos um versículo da Bíblia, seja ele lido, eu não sei ler, todas as Bíblias, elas têm hoje o áudio. Você apertou lá, vai falar Mateus, vai aparecer lá o capítulo, vai aparecer lá o versículo, Mateus capítulo 1, vai apertar lá no áudio, vai ler para você a Bíblia em áudio. Ah, pastor, eu não sei mexer com isso, mas com o TikTok sabe? Ah, não sei mexer, mas sabe gravar áudio no WhatsApp? No Instagram? No Messenger? No Twitter? Eu não entendo essa coisa de não conseguir mexer com a Bíblia, mas conseguir, eu não consigo ler. Não consigo ler a Bíblia, mas tudo que coloca no Facebook as pessoas lê. Toda fofoca, toda notícia sobre futebol, tudo sabe ler. Eu não entendo a Bíblia. Tem umas palavras, amém, que colocam em inglês, que colocam em francês, que colocam em japonês, entendeu? Em mandarim, e a pessoa sabe o que é a palavra. Pega uma palavra da Bíblia, que tem uma palavra um pouco diferente, eu não sei. Eu não consigo entender. Sabe por quê, irmão? Porque não tem prática. A prática. Se você pegar uma criança aqui agora e colocar ela para chutar bola, ela não vai acertar o alvo na primeira vez. Ela vai chutar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, e uma hora ela vai acertar o alvo. Por quê? Porque ela persistiu em fazer. Ninguém vai ler Bíblia, irmão, aprender a ler a Bíblia na primeira vez que você lê. Você não vai. Você vai na internet, você vai, entendeu, na própria Bíblia, muitas Bíblias têm um plano diário de leitura.
Para você ler a Bíblia toda, está lá no final da Bíblia, muitas tem, que você vai, os versículos que você vai ler. Ah, pastor, mas eu leio e não entendo. Como que da vida dos outros você entende? Fofoca da vida dos outros você entende. Se alguém chegar e falar assim, ó, lê esse testamento aqui, porque aqui esse testamento aqui, ó, vai constar nele, entender que você tem direito a uma herança. Irmão, eu não enxergo, o nego aumenta a lente da câmera do celular, e a pessoa pede para o vizinho ler, a pessoa faz qualquer coisa, mas ela não vai ficar sem ler, porque interessa a ela o que está escrito ali. Você tem que ler a palavra, porque a palavra, ela vai trazer libertação para você. A Bíblia diz, vós sois limpos pela palavra. Olha quem eram os discípulos antes de Jesus entrar na vida deles. Quem era Pedro, irmão? Pedro era um camarada que só nadava pelado. Pescador só nadava pelado. Não estava nem aí. Praia de pescador. Quem vem aqui sabe que aqui é praia de pescador. Então, né? Judas voltou à prática do velho homem. Porque você acha que aquele camarada, ele só aprendeu a roubar com Jesus, irmão? Ou aquele Judas, ele já era um cara que furtava as coisas e tal, aí Jesus disse, eu vou te consertar, consertou ele, mas de repente ele voltou, sentou na varanda do velho homem e começou de novo as velhas práticas. Quer falar uma coisa para mim? Falar que a pessoa aprendeu a mentir dentro de igreja, que aprendeu a roubar dentro de igreja, entendeu? Que aprendeu a ser falso dentro da igreja, aprendi a ser falso com aquela irmã. Não, aquela irmã só alimentou alguma coisa que já tinha dentro de você. Só alimentou, entendeu? Esse mal que tem dentro de você. Ninguém te ensinou, querido. Tem coisa que está dentro de nós. Você pega a criança de 10 meses, 11 meses, que já sabe manipular celular. E pega a pessoa de 60 anos que não sabe. Está na criança. Está nela, está na natureza da pessoa. Você tem que lutar contra essa natureza. Então, como que eu me torno um cristão? Imagem e semelhança de Deus. Ler a palavra de Deus. Ler. Começa com um versículo, vai aumentando, mas a prática de tudo isso, se esforçar de ler a palavra de Deus. Outra coisa, orar. São coisas hiper, mega, super importante na vida de qualquer cristão. Ler Bíblia, orar. Eu não sei orar. Coloca uma sertanejona lá, você sabe a letra inteirinha. Entendeu? Pega o salmo e começa a ler o salmo. Eu aprendi a orar lendo o salmo. Eu aprendi a ler, a orar lendo o salmo. Porque muitos salmos são orações. Amém? Louvando. Eu não sei, eu não tenho motivação para orar. Coloca um louvor pentecostal lá, irmão, entendeu? Esse louvor dessas irmãs, entendeu? Do coque, entendeu? Que quando está, entendeu? Vai haver festa no céu e vai ver anjos voando, você coloca lá e você vai, irmão. Agora você é um crente mais assim, mais tranquilo, mais tradicional, então coloca lá, entendeu? Um cantor mais calmo, entendeu? Nas ondas do mar da vida. E vai, coloca e vai orando. Vai chorando, Deus, como eu te amo, Jesus. Vai falando com o papai. Vai falando com Deus. Agora, se gosta mais avivado, coloca lá um pentecostal, coloca lá um Paulo André, entendeu? Para ser batizado dentro do ônibus, entendeu? O negócio pegar a pouco lá, entendeu? Coloca lá um que gosta de falar inglês, que nem o Lázaro, o Lorde, entendeu? E vai lá, entendeu? Vai cantando, vai louvando, e você vai orando. Quando você vê daqui a pouco, você já apertou o dedo ali, já desligou o louvor, e você está orando ali, e ainda você está buscando o Senhor, por quê? Porque crente é que nem carro álcool, irmão, tem que esquentar, mas depois que esquenta, irmão, o negócio vai que é uma beleza. Mas tem que começar, então, eu quero ser Cristo, eu quero ser cristão, eu quero ser servo do Senhor, não gosto de Bíblia, não gosto de orar. Você entrou no lugar errado, vai pro funk, vai pro baile, velho, porque aqui dentro é isso mesmo, aqui dentro é ler palavra, é oração. O que você vai encontrar na igreja? Não vai encontrar outra coisa. Uma coisa difícil. Eu vi esse dia atrás de um irmão falar, nós já vamos orar, irmãos, mas eu tenho que falar para você, irmão, assim, pastor, eu tenho um problema emocional. Eu não consigo ficar sem tomar café. Ele tem que se libertar. Resistir ao café, ele fugirá de vós, entendeu? Mas tá bom. Aí eu tenho que jejuar, pastor. Só que assim, eu só consigo jejuar depois que eu tomo um café. Mas aí, o tradicionalismo do crente é assim, o tradicionalismo do crente.
eu tenho que começar a jejuar meia-noite e jejuar até meio-dia. Então todo crente acha que ele tem que começar a jejuar meia-noite e jejuar até meio-dia. O crente coloca isso na cabeça dele. Não tem horário para você começar a jejuar. Você tem que jejuar. O jejum é o quê? É um período onde você vai mortificar a tua carne. Então se você fala assim, eu vou jejuar das 7 da manhã às 7 da noite, você pode. Eu vou jejuar das 8 às 8, eu vou jejuar das 8 ao meio-dia, você pode. O importante é que neste momento que você está em jejum, você esteja vigilante e meditando na palavra do Senhor. Porque não adianta também você jejuar da meia-noite ao meio-dia e você é um tranqueira no serviço. Está no serviço jejuando, mas está falando palavrão. Se o jejum já acabou faz tempo, acho que nem começou, crente. O jejum é um período de meditação, de mortificação da carne. Você não jejua para ficar rico, irmão. Você jejua para ficar pobre, entendeu? Pobre de espírito, porque bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou jejuar, entendeu? O mês inteiro, porque eu quero comprar um carro e Deus vai me dar o carro. Irmão, você me desculpa, Deus não vai te dar um carro porque você jejuou o mês inteiro. Deus vai te dar um carro porque você não gastou com porcariada, que esse momento de jejum, entendeu? Você guardou o dinheiro e aí por diante. Deus não vai te dar um carro porque você jejuou. Quem te ensinou isso para você? Não tem isso na Bíblia. Jesus fala, casta de demônio, sai quando jejum e ora. Então, a Bíblia fala que o jejum serve para você mortificar a tua carne, você então poder espiritualmente estar mais fortalecido, mas aonde está da Bíblia que jejum dá carro para crente? Hã? Daniel era para ter um trem-bala. Ou não? Hã? Era para ter no mínimo um jegue Mitsubishi, irmão. Ou uma frota de jegue Mitsubishi. De mula Civic. Mas não. Jejum traz revelação. Jejum traz, entendeu? Obediência. Então, se eu sou um crente, eu tenho que ler. Eu tenho que orar, e eu tenho que jejuar. E esse irmão então, o que ele fazia? Pastor, eu levanto cedo, tomo meu café, depois que eu tomar o meu cafezinho preto, aí eu posso fazer qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu não concordo, porque tomar um café para depois jejuar, ele pelo menos está jejuando, você só está falando, né? Quem está melhor? Aquele que toma um café e jejua, ou aquele que, entendeu, que fala dos outros e não jejua? Quem está melhor? Ele pelo menos está jejuando, né, irmão? Tomou um café e está jejuando. E você que entendeu que não toma café, mas também não jejua? Quem mais está precisando de libertação? Pelo menos no jejum ele fala assim, olha Deus, hoje eu estou começando a jejuar às 8, mas eu quero começar a jejuar à meia-noite, às 6 horas o Senhor me liberta do café, né, me liberta dessa dependência. Ele está jejuando porque ele tem necessidade de fortificar a carne dele. Agora, você nunca vai conseguir ser de Deus, de Jesus, verdadeiramente, se você não tiver a prática das coisas de Cristo, do Evangelho. Não tem outro Evangelho, irmãos, não tem outra forma. Uma vez eu vi na igreja, na televisão, o pastor falou assim, ó, hoje eu vou estar jejuando por você. Opa, irmão, que nem a irmã, tá mó frio lá em casa, né, em casa, aquela pilha de louça, alguém chega e fala para ela assim, eu vou lavar a louça para você. Você vai olhar para ela e vai falar assim, não lava não, deixa que eu lavo. Você vai fazer isso? Você não vai fazer nunca. Se eu falar que eu estou jejuando por você, para que eu vou jejuar se você já está jejuando por mim? Eu não vou jejuar, irmão. Já tem um crente lá jejuando por mim, eu não vou jejuar. Agora, vamos jejuar. Vamos jejuar. Vamos ter um período de jejum, toda a igreja, por um problema que a igreja está passando, pelo irmão que está enfermo, entendeu? Vamos jejuar. Opa, aí, irmão, Deus brada e brada forte, irmão, entendeu? Aí segura os irmãos do manto, porque Deus vai fazer mesmo. Agora, esse negócio de eu me colocar, é por isso que a gente vê uma geração aí, irmão, muito fraca. Menino com 18 anos chupando chupeta. Você acredita nisso? É. Meninada voltou a chupar chupeta. Tem uma geração aí, que nos dias de hoje, que você não pode discriminar em nada, porque existe mais de 70 crenças, tipo de crenças no Brasil, tipo assim, o homem que se relaciona com uma caixa de som, ele acha que essa caixa de som, entendeu, quer se relacionar com ele, então ele se relaciona com ela.
E se relaciona mesmo, viu? Até aquele ponto. Que você de que jeito eu não sei. Mas faz. Saúde. Até com, irmãos, até com bicicleta, os negros estão se relacionando. O que é isso? Fala para mim, o que é isso? Mas olha onde está o Deus verdadeiro. E nós vamos orar. Não, você acha que se pode brincar com Deus? Tá. Aí, o pessoal, eu posso até por isso separar aqui na porta da igreja para vir me pegar. Tá bom, irmão? Pega, mas demora. Eu corro, brincadeira. O pessoal vai lá e fazem o carnaval, fazem todo tipo de zombaria com o cristianismo, todo tipo de orgia, ao ponto de pegar a cruz e enfiar, entendeu? Onde só é para sair. Mas quer fazer o sistema contrário, faça, o problema é seu. E aí por diante. Eu posso. Vai lá. Como diz o pessoal, CPF cancelado. Vê se o outro ano eles conseguiram fazer. Conseguiram? Conseguiram? Por que eles não conseguiram? Porque Deus, não foi só Deus não, irmão. Na hora que muito crente viu isso, dobrou o joelho e pediu justiça para Deus. Muito crente dobrou o joelho e falou, Senhor, não pode ficar desse jeito. Não pediu para Deus matar, para Deus destruir, mas pediu que o nome do Senhor estava sendo desonrado. E orou a Deus. E Deus agiu. Por isso que veio a pandemia. Não, irmãos, a pandemia já tinha vindo e o governo, ele não deu ouvido. A pandemia já estava aí. Entendeu? Só se agravou com aquela aglomeração. Então, o que está faltando para mim e para você? Está faltando Deus? Não. Está faltando Jesus? Não. Está faltando o Espírito Santo? Não. Porque Deus, Ele é eterno. Jesus, Ele é eterno. O Espírito Santo, Ele é eterno. Amém? A Bíblia diz, o tempo passa e as suas concupiscências, mas a minha palavra não há de passar. A palavra de Deus está aí. É jejum e oração para vencer demônios. É jejum e oração, entendeu? E palavra, amém, para vencer. Então, se eu não pratico isso, querido, eu nunca vou ser um cristão. Eu vou ser um simpatizante do Evangelho. Eu vou ser um simpatizante de uma denominação. Eu vou ser simpatizante de uma igreja, mas nunca cristão verdadeiro. Pastor, que você não conhece a minha vida. Eu não tenho tempo. Você quer que eu ore a Deus para que você tenha tempo? Faço com gosto. Quer que eu ore a Deus? Para Deus dar algumas horinhas para você a mais? Estou disposto. Se quiser, é só pedir. A Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quer que eu ore por você? Para Deus te dar mais tempo? Eu oro. Mas aí você vai me amaldiçoar. Eu não te amaldiçoo não, irmão. Eu não tenho poder para te amaldiçoar. A Bíblia diz que maldição sem causa é como pássaro que voa sem rumo. Ela não tem causa, não tem efeito. Quem se amaldiçoa é você, quando não vigia. Que nem os filhos do sacerdote. Vai querer expulsar demônio de qualquer jeito, na carne. Toma uma surra, volta para casa pelado, ainda humilhado. Vê se algum demônio algum dia, irmãos, destruiu Paulo. Paulo chegou assim, eu cheguei a tomar até tapa na cara de demônio, né? Ele veio e me esbofeteou. Mas eu orei a Deus. Eu orei a Deus, e eu orei a Deus. E ele, Missionária Ingrid disse, a gente precisa passar por prova, irmão, para ser abençoado por Deus, para Deus nos ouvir? A gente precisa passar por um momento de enfermidade, para que Deus ele nos ouça? Não, é só fazer o que é certo. Pronto, é fato. Fez o que você tem que fazer como cristão, e não é muito, irmãos. Perto de tantas tarefas que nós temos nos dias, tirar 10 minutos, entendeu? Para você ler um texto da palavra, você orar, entendeu? Não é muito. Busque a Deus. Aí você vai começar a entender a vontade de Deus na sua vida. A sua revolta não é porque Deus não existe. A tua revolta é porque Deus não está em você. Pastor, você não pode julgar. Aí, irmãos, não sou eu que julgo. É a palavra.
Porque o próprio capítulo 15 do livro de João vai dizer para nós: se vós estiverdes em mim, e as minhas, o quê? Palavras estiver em vós, pedireis qualquer coisa e vô-lo será dado. Esse negócio de falar assim, eu estou em Cristo, mas não tem palavra de Cristo dentro de você? Não tem nada de fazer um exame de sangue, você não cai uma letrinha do nome de Cristo, não cai nada. Você tem que ter Cristo. Porque o dia que você tiver Cristo de verdade, fundamentado na palavra, fundamentado na oração e fundamentado no jejum, irmão amado, você não vai ser mais esse crente inconstante, que hoje quer vir para a igreja e amanhã quer ir para o mundo. Entendeu? Que hoje está prometendo para Deus que nunca mais vai sair da igreja e amanhã já está com o pé no mundo. Já está praticando erro, já está praticando pecado. Pastor, Deus sabe que eu sou fraco. E o diabo também. E você está caindo não é porque Deus sabe que você é fraco, é porque o diabo está vindo fraqueza em você. Mas o Senhor disse, glória, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Pode ter fraqueza na carne? Pode, irmão. Mas espera aí, a primeira vez que você tiver uma manifestação da carne, o Espírito Santo ele vai te repreender. Ou só acontece comigo isso, irmão? De ser repreendido pelo Espírito? Acontece com todos nós. Somos amoldados. Então a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus nosso Senhor, é que Cristo traga esta mudança e essa transformação no nosso coração. Porque Deus não quer você mais nessa inconstância. O Senhor quer que as coisas aconteçam na sua vida e eu provo para você. Abra a tua Bíblia comigo e nós vamos orar, encerrar, no capítulo de número 3 do livro de João. João 3. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono de Deus. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare antes que tudo aconteça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não, o desejo de Deus é que você pereça, que você sofra, que você se machuque, que você seja envergonhado, não, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, vida abundante, vida de paz, vida de bênção, vida plena, vida com gozo, vida com alegria. Então o que falta para você, querido, aleluia, é entender o amor de Deus e viver o amor de Deus na sua totalidade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga amém, Jesus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Diga amém, Jesus.